Seguir uma carteira recomendada ou então recomendações de professores, analistas, CNPI é garantia de ter sucesso nos investimentos? Nem sempre, e eu vou te explicar o porquê. Os 3 fundos imobiliários com o acúmulo de maior prejuízo da minha carteira hoje foram ativos que eu investi, seguindo recomendações de um professor, que é professor, analista, CNPI, tudo certinho. E o que acontece, gente? A responsabilidade, a culpa, vamos dizer assim, é do professor? Não. E eu já vou te explicar o porquê que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz isso. Quando eu comecei a investir, eu ficava assistindo tudo que era vídeo, lendo matérias, para ver os ativos que esses professores eles recomendavam, esses influencers grandes do mercado. Que eu não preciso ficar falando o nome aqui, que vocês sabem bem quais são. E aí tudo que eles falavam, eu ia lá e anotava, Claro, gente, que eu não investi em tudo que eles falavam. Mas alguns desses ativos, eu ia lá e eu investia. E curiosamente, são hoje os ativos que acumularam um prejuízo maior na minha carteira. E o que aconteceu? São ativos ruins? Não são ativos ruins. Mas quando um professor, um analista CNPI, uma pessoa capacitada, gabaritada para fazer isso, ela sugere algum ativo, a gente, enquanto investidor, precisa ter um filtro. Porque não é simplesmente levar em consideração que é um ativo bom e porque foi fulano que falou que eu preciso investir ou que eu tenho que investir. Cada professor, cada analista, eles têm a sua didática e eles têm a sua metodologia. É como se fosse tudo muito personalizado, assim como tudo na vida. Então, esse professor que eu sigo, e eu não vou nem falar o nome dele aqui porque eu tenho um carinho muito grande, eu gosto dele, eu continuo seguindo, mas depois, com o passar do tempo, que eu fui estudando um pouco mais sobre investimentos, especificamente mais sobre fundos imobiliários, eu comecei a entender que esse professor, assim como eu imagino que os outros, ele tem o seu setup, ele tem a sua metodologia, ele opera com opções, derivativos, várias outras vertentes, várias outras ferramentas que o mercado favorece, e a gente, enquanto investidor leigo, ou pelo menos eu, tô falando por mim, não tenho essa capacidade ainda. Quando que vale a pena seguir uma carteira recomendada ou então de fato investir em algum ativo que algum professor, analista, CNPI falar? Quando isso aí, gente, tiver alguma coisa mais particular, em alguma mentoria, geralmente eles dão essas recomendações para alunos deles, em grupos fechados. Eles não vão sair falando assim abertamente um ativo muito bom numa fase muito boa que tá para comprar. Até mesmo porque existem regras que eles precisam cumprir, onde uma delas que eu sei, por exemplo, quando o próprio analista ele sugere aquele ativo para os seus alunos, enfim, para quem está seguindo, ele mesmo não pode investir dentro de um período determinado, para não ter conflito de interesse, enfim. Então existem normas pela CVM, tudo bonitinho, que eles precisam cumprir. Então os ativos que eu tenho hoje, eu já vou te mostrar aqui o meu prejuízo, são o REC-R 11, o OUJP 11 e o Iridium 11. São fundos ruins? Não, eles não são fundos ruins. Mas como eu comecei a investir neles lá em 2022 e a tese era de que a Selic estava alta, ia subir, porque o UJP e REC-R, se eu não me engano, são ativos de papéis. E assim, gente, se nem na época da Selic mais alta eles conseguiram me entregar lucro, vamos dizer assim, bons lucros, não vai ser depois num cenário de Selic baixa que isso vai acontecer. Então meio que assim, eu fiquei esperando ali e nada aconteceu de extraordinário, vamos dizer assim. O Iridium meio que é o laranja podre, atualmente, que ele tá com meu prejuízo maior. Ele é um fundo grande, ele é um fundo bem gerido, mas calhou de, infelizmente, ele tá passando por uns problemas internos ali no fundo. Existe uma expectativa de que vá melhorar, porém a gente não pode ignorar o fato de que ele caiu. E ele já tá mais de 30% negativo na minha carteira. O UJP e o REC-R é aquele famoso ali, nem fede, nem cheira. Vieram me pagando, entregando os dividendos, tudo bonitinho, certinho. Pagou por um bom tempo, um dividendo muito legal. O UJP chegou uma época a pagar acho que 14% o dividend yield dele, tá? Então assim, eu não tô reclamando do fundo. O que eu quero te mostrar aqui é que às vezes quando eu investi, não era um bom cenário de mercado. Às vezes quando a pessoa sugeriu, o professor lá sugeriu, eu investi alguns dias depois, onde a cota já tinha sido valorizada. Por quê? Preço importa. Então às vezes eu comprei ele alto e ele não conseguiu chegar no valor que eu comprei. Então assim, tudo isso a gente precisa levar em consideração. E como que a gente vai fazendo isso? A gente vai fazendo na prática, gente. Eu tenho certeza, você tá aí me julgando, mas eu tenho certeza que você também já fez isso. Comprou algum ativo porque algum bambambam do mercado falou muito bem dele. Vai, você tá falando de mim, mas eu sei que você já fez isso. Isso não quer dizer que hoje em dia eu deixei de ver os conteúdos desses professores ou levar em consideração as recomendações deles. Não é isso. Hoje em dia eu já tenho um filtro um pouco mais afunilado, onde eu consigo levar em consideração o grau de risco daquele fundo imobiliário, se faz sentido na minha carteira ou não. E se eu tô falando fundo imobiliário, gente, mas pode ser alguma ação, qualquer outra coisa, tá? Hoje em dia eu sei quais são os fundos da minha carteira que são um pouco mais conservadores,
vamos dizer assim, e os que são mais apimentados, por exemplo, um Tegar ali. Então assim, hoje eu consigo já ter esse olhar, mas lá no começo eu não tinha, gente, então eu fui entupindo a minha carteira de ativos que não deram tão certo, vamos dizer assim. Ah, Juliane, o que você vai fazer hoje? Gente, eu não vou fazer nada. Não pretendo me desfazer, até mesmo porque nem é época, a gente tá vendo que o IFIX tá derretendo ladeira abaixo, então nem é época de eu vender, nem com lucro, nem com prejuízo. Eu acho que é época de ficar bem quietinho ali, é a minha opinião, tá bom, gente? E futuramente, né, posso pensar assim em vender. Se eu for vender, eu vou trazer aqui pra vocês. Tá pagando os dividendos tudo certinho, tem uma boa relação com o investidor, tem entregue os relatórios, tudo do que tem acontecido com o fundo. Então, assim, não tenho realmente com o que me preocupar. Eu consigo deitar a cabeça e dormir tranquilo, até mesmo porque hoje em dia eles estão bem diluídos na minha carteira. Vocês podem ver aí que o que eu tenho é uma parcela muito pequenininha e ficaram insignificantes na minha carteira. E à medida que a gente vai aumentando os nossos aportes nos fundos imobiliários que realmente faz sentido para nossa carteira, automaticamente esses outros eles vão se desidratando. Vou deixar aqui passando na tela quais são esses fundos e como que eles estão hoje na minha carteira. Bom, o RECR, como eu disse para vocês, eu tenho 5 cotas dele, tá? E o meu preço médio era de R$ 93,64. E hoje ele está sendo negociado na casa de R$ 76,91. Então ele está me dando ali um prejuízo de mais ou menos 17%. O JP, eu tenho 3 cotas dele e meu preço médio nele era em R$ 95,81. Ele está sendo negociado na casa de R$ 77,91. Então meu prejuízo dele está mais ou menos 18%. E o campeão dos meus prejuízos é o Iridium, né? O IRDM11, que eu apenas tenho 2 cotas dele, graças a Deus. E o meu preço médio é em R$ 102 e hoje ele está sendo negociado em R$ 64. Hoje o meu prejuízo com ele já passa de 36%. Como eu disse, tem entregue os dividendos, então vão seguir quietinho na minha carteira. Mas a reflexão é justamente essa. Sempre fique atento, né? Se tem uma coisa que ninguém tira da gente, é o conhecimento. Tenha sempre em mente quais são os seus princípios, né? E o seu perfil de investidor, o risco que você aceita correr ao investir em determinado ativo. Não adianta nada o ativo tá hoje com dividend yield muito legal, muito generoso. A gente tem que pensar sempre no longo prazo, se ele vai dar conta de se sustentar, de acordo com os ciclos do mercado, se ele vai conseguir se manter. É sempre bem legal a gente olhar um histórico para trás, pelo menos dos últimos 5 anos do fundo, para ver como que ele performou, principalmente em momentos de crise, em momentos desafiadores do mercado. Então assim, tudo isso hoje eu consigo ter esse discernimento que lá atrás eu não tinha. Então fica aí essa reflexão para você sempre ficar com uma pulguinha atrás da orelha, mesmo que for um grande professor, uma grande figura, um grande nome do mercado financeiro. Quem é responsável pelos seus investimentos é você. Quem é responsável pelo seu dinheiro é você. Fica ali com o pezinho atrás e estuda primeiro antes de investir. Espero que você tenha gostado. Se inscreve aqui no canal para não perder nada. Minha jornada aí rumo aos 100 mil para receber, se Deus quiser, até os meus 40 anos ali uma renda passiva de R$ 1.000. Deixa o like, um beijo enorme, eu te vejo no próximo.